Pai, obrigada pela palavra esta manhã. Agradeço-lhe, Pai, por me permitir compartilhar esta palavra hoje, que vai realmente ajudar as pessoas a aprender melhor, a serem guiadas pelo Espírito. No nome de Jesus. Amém. O que é uma inspiração? É um lembrete gentil. É como você aprende a ouvir de Deus. Você aprende a ser sensível para o que está acontecendo em sua vida interior, e se você não tem paz sobre algo, isso é um sinal imediato de que você precisa recuar, esperar ou precisa obter mais informações de Deus. Ou se alguma coisa não se encaixa. Quantos de vocês aqui já vestiram uma roupa que era muito apertada? Ok, isso é ruim, mas eu vou te dizer o que eu realmente odeio. É um jeans com a perna torta. Você já vestiu um jeans em que a costura era torta e, quero dizer, o dia todo você fica... Não posso esperar para chegar a algum lugar e tirar isso aqui. Ai. Eu digo que é interessante para mim porque quanto mais velha eu fico, menos disposta eu estou a usar qualquer coisa desconfortável. Eu acho que há uma correlação aqui. É que quanto mais você amadurece em Deus, menos você está disposto a continuar fazendo as coisas que fazem você se sentir desconfortável no espírito, porque você sabe que isso não vale a pena. Vamos lá, louve ao Senhor. Eu prefiro ter um grupo inteiro de pessoas ficando com raiva de mim, porque eu digo não a elas, se isso significar que eu estou dizendo sim a Deus, eu tenho paz, eu estou confortável. Porque, sabe, goste ou não, eu não pretendo ser mal rude sobre isso, mas na maioria das vezes, quando as pessoas querem que façamos algo, é para o benefício delas. E elas nunca estão realmente preocupadas a respeito de você. Mas Deus se preocupa com você. Eu tenho tantas pessoas que ouvem de Deus sobre o que eu deveria fazer. Oi, irmã, Deus nos disse que você deveria vir fazer a nossa conferência. Eu digo, bem, ele precisa falar para mim, porque ele não me disse nada. Eu ouvi que eu deveria fazer o meu negócio, fazer o que ele me chamou para fazer, pelo que eu sou responsável, e então ter uma vida sã, se eu posso descansar e viver muito tempo. Isso é o que ele me disse. Bem, nós sabemos que ouvimos de Deus, mas veja, isso costumava pressionar-me, porque eu costumava pensar, bem, se Deus falou com elas ouviram. E se elas ouviram de Deus, eu não quero falar com Deus. Quer saber? Deus raramente diz a outra pessoa o que é para você fazer. Você pode me dizer o que fazer? Não, por favor, não me pergunte o que você deveria fazer, porque eu estou tentando descobrir o que eu devo fazer. Isso é um desequilíbrio, claro. Nós aconselhamos as pessoas com o que fazemos, damos uma palavra de sabedoria ou de direção, mas quando se chega até coisas pessoais em sua vida, como que me perguntaram outro dia sobre o seu chamado, sua vida, coisas diferentes que estavam acontecendo, coisas que estavam ouvindo de Deus. Eu tinha conhecido a pessoa há 5 minutos. Eu disse, eu estaria cometendo uma injustiça tentando responder, porque eu nem sequer sei o suficiente sobre você para poder entrar nisso. Sabe, estes são os momentos em que temos de aprender a ser guiados pelo Espírito Santo por nós mesmos. E quer saber? Na maioria das vezes, a única maneira pela qual você aprende a fazer o que é certo é cometendo alguns erros. Amém? Tudo bem. Agora, cabeças gordas e almas magras. Um professor em uma das maiores faculdades da América perguntou por que os estudantes se aglomeravam em uma sala para ouvir um homem maravilhoso de Deus chamado Ravi Zacarias. Eu conheço esta história porque ele recentemente esteve no meu programa de TV e ele disse que foi esta faculdade, uma das grandes faculdades, Ivy College. Ele faz um evento às noites ensinando por que precisamos de Jesus. E aquele lugar estava repleto por pessoas da faculdade. Eles não conseguiam entrar, estavam nos corredores tentando chegar perto para ouvir. E um dos professores que estava lá perguntou ao Dr. Zacarias, por que nós temos dificuldade para fazer esses jovens se interessarem por qualquer tipo de coisa? E por que eles se amontoam aqui para ouvi-lo falar sobre por que Jesus? E isso foi o que ele respondeu. E eu achei fenomenal. Bem, talvez você encha suas mentes, mas deixe suas almas vazias.
Um cabeça gorda é considerado alguém que tem ou pensa que tem muito conhecimento e isso torna-se um motivo de orgulho para eles. Muitas vezes os faz pensar que são superiores a outras pessoas. E o orgulho espiritual é o pior tipo de orgulho que nós podemos ter. Bem, eu compreendo este livro e não tente me dizer qualquer coisa sobre ele. Esta é uma péssima atitude. Sempre que nós pensamos que não há mais nada para aprender e nós não precisamos nunca prestar atenção ao que alguém tem a dizer, que nós sabemos tudo, não há pessoa mais perigosa do que a sabe tudo. Alguém que pensa que ela sabe tudo, nunca está errada, não consegue dizer eu estava errado, não conseguem ouvir, eles não conseguem ser humildes. Isso não é apenas um problema, é um perigoso problema. Você está se colocando numa posição de não aprender mais nada e, se o fizer, é um lugar muito perigoso para se estar. Amém? O conhecimento deve ser procurado, mas que tipo de conhecimento nós devemos buscar? Em Efésios 1, versos 17 a 19, eu só vou citá-las para você em vez de passarmos por todos eles. Paulo orou pela igreja. Eu amo isso. Eu fiz uma série de ensinamentos sobre o assunto e ele orou por 3 coisas específicas. Ele disse, eu oro para que você tenha a sabedoria e a revelação de que você pode conhecer Deus. Se você quiser saber algo, conheça a Deus. A Deus. Não apenas sobre Deus, conheça a Deus. Conheça-o pessoalmente. E ele disse, eu oro para que você saiba seu chamado e a herança que você tem em Jesus Cristo. Pensei nisso nesta manhã. Herança significa que algo apenas é dado a você, é transmitido a você. Será que nós temos alguma ideia do que temos pela graça merecida e favor de Deus? Nossos pecados perdoados, vamos viver eternamente, temos justiça com Deus, temos paz, temos alegria, temos o Espírito Santo vivendo no nosso interior, nos conduzindo e nos guiando. Eu posso continuar. E Paulo disse, você precisa conhecer a sua herança. Você pode ter todo tipo de conhecimento na cabeça, mas se você não conhece a Deus e não sabe quem você é em Cristo, você ainda pode ser uma pessoa brilhante e infeliz. Amém? Todo mundo quer uma grande educação, eu acho que educação é ótimo, você pode ter o quanto você quiser dela, mas nunca a deixe ser um motivo de orgulho em sua vida, em que você começa a pensar que porque você sabe isso, sabe aquilo, tem 2 ou 3 graus a mais, e sabe blá blá blá, e você sabe mais que todos os outros, isso coloca em uma posição de você não ter que ouvir mais ninguém. Na verdade, quanto mais você sabe aqui, se é o verdadeiro conhecimento, mais humilde você vai ficar. Então a terceira coisa que ele diz que devemos saber é conhecer o poder que está disponível para nós como crentes em Jesus Cristo. Portanto, há coisas que nós queremos saber. Há muitas coisas que queremos saber. Eu gosto de aprender coisas novas. Eu gosto de assistir documentários e programas que me ensinam algumas coisas. Eu gosto de assistir documentários sobre o reino animal, porque eu fico tão impressionada com a forma como Deus colocou tudo isso junto, todas as coisas diferentes que Ele fez. Algo em nós que quer crescer e quer aprender, mas precisamos ter certeza de que estamos aprendendo algo que realmente vai nos ajudar a longo prazo e nos fazer bem. A 1 Coríntios 8, 1 e 2. Nós temos que depender sempre da unção de Deus, ao invés de depender do que nós sabemos. Eu sei como pregar, eu venho fazendo isso há 35 anos, mas eu dependo da unção de Deus, porque não importa o que eu saiba, se Ele não está comigo, o que eu sei não vai fazer qualquer sentido. 1 Coríntios 8, 1 e 2, agora eles estavam falando sobre um assunto específico, o qual eles discutiam muito nos dias de Paulo, que era poder comer carne oferecida aos ídolos, ou se não deveriam comer carne oferecida aos ídolos. Paulo disse, bem, se você tem fé, então sabe que o ídolo não é nada, só um pedaço mudo de madeira. Assim, portanto, qualquer alimento oferecido para esse ídolo não poderia ser maculado. No entanto, ele disse, se você não tem a fé para isso, então apenas não coma, porque é melhor que você mantenha uma consciência limpa do que fazer algo que vai fazer você se sentir culpado. Então, eles estão discutindo, tendo as conversas sobre isso, e Paulo disse com respeito aos alimentos oferecidos aos ídolos, relativamente a essas questões, nós sabemos que todos nós temos conhecimento.
E sabe, o conhecimento leva as pessoas a se ensoberbecerem. Quantos sabem o que é ensoberbecer? Eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você. Não tente me dizer alguma coisa. Se você não está fazendo do meu jeito, então você está fazendo errado. Isso deixa os cheios de altivez e de orgulho. Mas o amor, afeição e boa vontade, benevolência, edifica e acumula-se e encoraja a crescer a sua estatura perfeita. Agora veja o verso 2. Se alguém pensa que conhece e compreende alguma coisa das coisas divinas sem amor, ainda não percebe e reconhece, compreende fortemente e claramente como deveria. O que Paulo está dizendo, não importa o quanto você acha que sabe, agora isso é bom, não queira perder. Não importa o quanto pensamos que sabemos, estou falando com todas as pessoas assistindo pela TV, eu não estou falando apenas para as pessoas aqui. Não importa o quanto você acha que sabe. Estou falando com você, não importa o quanto você acha que sabe. Nós gostamos de dizer às pessoas o que sabemos. Eu acho, eu penso, eu acho. Na metade do tempo que as pessoas falam, queremos que se calem para dizer o que nós pensamos. Deixe-me dizer o que eu sei, eu acho, eu penso, eu acho. Então não importa o que você acha que sabe, você está pronto? Se você não estiver andando em amor, então a Bíblia diz que você não sabe nada. Eu amo isso. Eu amo. Portanto, obtenha todo o conhecimento que você quiser, mas tenha certeza sempre de depender de Deus. Nós temos muitos funcionários no Ministério Joyce Meyer. Eles são educados e espertos. Todas essas coisas de computador de hoje, a tecnologia absolutamente me surpreende. Eu não sei o que faríamos se não tivéssemos um departamento de TI para chamar quando tudo falha e cai, sabe, gente? E precisamos de pessoas assim, de profissionais. Mas sabe o quê? Falei com toda a nossa equipe sobre isso. Eu não quero que eles dependam da tecnologia somente. Eu quero que eles dependam da unção do Espírito Santo para ajudá-los a saber como trabalhar com a tecnologia. E sabe, temos um lugar bonito agora, você sabe, esta é a Igreja Lakewood, e é bonita por si só, mas quando saímos na estrada podemos transformar uma arena simples, não tão agradável de se ver. Temos um belo lugar, porque temos um belo conjunto de belas luzes, temos tudo, temos máquinas de fumaça, temos tudo. Nós temos luzes piscando, luzes coloridas piscando. E sabe, isso é muito bom. Temos uma grande revista, temos um maravilhoso website, nós temos maravilhosos programas de TV. Mas quer saber? Se não temos a unção de Deus, tudo isso não vale nada. Isso não significa que não é bom fazer isso. Queremos nos apresentar de uma forma que vai fazer o mundo dar uma olhada para nós. E então, eu não acho que queremos depender de apenas, bem, eu sou ungida e não importa como tudo vai aparecer. Não, eu não concordo com isso, mas o que estou dizendo é que nós não podemos depender disso. Quer saber como comecei? Meu primeiro programa de TV que foi gravado, você ia rir muito se você pudesse vê-lo agora. Sabe qual era o nosso cenário? Era uma cortina de chuveiro azul. Nós tínhamos uma câmera. E hoje não tem ideia de quantas câmeras temos aqui. Nós temos sobre todos os postes, balançando e penduradas por todo lado. Tínhamos uma câmera e estávamos em um quarto que tinha um teto muito baixo e alguns forros estavam caindo do teto. E nós tínhamos este poste de arame e tinha essa cortina azul pendurada na parte de trás dele. E era uma cortina de 2 peças dividida ao meio. E por isso tivemos que colocar um clipe ou algo assim para fechá-la. E eu ainda me lembro o que eu estava ensinando. E quando estivemos na televisão, esse foi um dos primeiros programas. E você sabe, tivemos 125 telefonemas naquele dia. Eu pensei que eu tinha morrido e ido para o céu. E eu não estava preocupada com luz e cenário, qualquer outra coisa. Eu só sabia que Deus tinha me ungido, que Ele tinha chamado a mim. E nós pregaríamos para as pessoas em todo o mundo pela TV. Então agora olhe para mim, porque eu quero ajudá-lo. Não importa o que você não tem. Não importa o que você não tem, se você tem Deus, você tem mais do que o suficiente.
Isso é tão... E Deus quer que você acredite. E quando você acreditar nisso, você dará um passo para as coisas. E não vai ficar sempre com medo de cometer algum erro. Deixa-me dizer algo. Você pode muito bem acabar com essa coisa. Ocupado? Sim, Deus, é Joyce novamente, sabe? Eu tentei aquelas coisas que você me falou, mas apenas, sabe? As coisas não deram muito certo, eu saí, tentei fazer algumas coisas, rapaz, não era coisa certa. Acontece com todo mundo? Não, menos com você, sim, eu sei que você não comete erros. Então... ok, então parte do que fiz está certo, hein? Eu meio que pus a minha cabeça no meio, né? Ok. Você quer que eu tente de novo, mas desta vez mantendo a cabeça fora. Você tem que ir agora, eu sei que você... Ok, tchau. Vamos, alguém sabe do que eu estou falando? Não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5 a 7. Eu amo isso. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mas a primeira linha do verso 7 é a minha favorita. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Quer saber, se pensamos que já sabemos tudo, não vamos pedir a Deus qualquer coisa. Não vamos ter cabeças gordas e almas magras. Deus quer que você tenha uma alma gorda. Eu tenho as escrituras e mais escrituras e mais escrituras que falam sobre como é maravilhoso ter uma alma gorda. Vamos lá, fique comigo aqui alguns minutos. Salmo 106, 9. Repreendeu o mar vermelho e este então secou. E ele os conduziu pelas profundezas, como por no deserto. E ele os salvou das mãos daqueles que os odiavam e das mãos dos seus inimigos egípcios e os resgatou. E as águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu, o que é uma grande vitória. Então creram nas suas promessas, confiando, apoiando-se nelas e cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito. Quantas vezes fazemos isso? E eles não se lembraram e não esperaram para saber o seu plano desenvolver sobre eles. E quando não esperamos os planos de Deus se desenvolverem sobre nós, entramos no que falei ontem à noite, fazendo as obras da carne, em vez de trabalhar as obras de Deus. Não esperamos para ver o que Deus disse e depois fazer o que Ele diz. Fazemos nossas obras esperando que Deus as abençoe e faça funcionar. Mas eles foram dominados pela gula no deserto e tentaram pôr Deus à prova com seus desejos insistentes no deserto. Eu amo isso. E ele deu a eles o que eles pediram, mas diz que ele fez definhar as suas almas. Eles não tinham alma gorda, tinham almas magras. E por quê? Porque eles pensavam que eles queriam alguma coisa. E insistiram, até que Deus finalmente deu a eles. E depois que eles tiveram, eles perceberam que aquilo não era o que eles queriam. Será que alguém aqui já tentou e forçou e também manipulou e também manipulou até que você conseguiu o que queria? De maneira carnal? Não foi Deus que lhe deu, você conseguiu o que queria. E depois que você conseguiu isso, você pensou, cara, eu devia ter ouvido Deus. Então, com o que você ficou? Não tentando ser rude, mas você teve uma cabeça gorda e uma alma magra. Você achava que sabia o que era certo. Não deu ouvidos a Deus. E quando eu digo você, eu fiz o mesmo. Nós pensamos que estamos ouvindo Deus. Por quê? Porque queremos. Mas você sabe o que o Salmos 17:15 diz? Vamos colocá-lo na tela. Ele é tão bonito. Eu amo essa escritura. Salmos, capítulo 17, verso 15. E quanto a mim, verei a tua face, feita a justiça, retidão, justiça e adequação a você, e eu ficarei plenamente satisfeito ao despertar para me encontrar e ver a tua face e ter doce comunhão contigo. Sabe o que acontece quando você tem uma alma gorda? Você fica satisfeito, fica contente.
E é por causa do que você tem dentro, não é por causa do que você faz ou tem no natural, é porque você tem o que você precisa por dentro. Você tem uma alma gorda. Na verdade, eu vou ler apenas algumas escrituras no Salmo 63:5. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com os meus lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Sabe, quando uma pessoa tem uma alma gorda, você pode ouvi-la saindo da sua boca, porque não murmuram e reclamam o tempo todo. Eu não gosto disso. Sabe, eu passei por períodos de tempo em minha vida onde não importava o que estava acontecendo, eu não estava satisfeita. Longos períodos de tempo. Quando Dave e eu nos casamos, eu tinha um trabalho, não estava feliz. Eu pensei, se eu simplesmente não tivesse que trabalhar, então parei de trabalhar. Então eu voltei a trabalhar, fiquei entediada, fui trabalhar de novo e não funcionou. Sabe qual era o ponto de partida? Nada ia me satisfazer, porque eu não tinha uma alma gorda. Você ainda está tentando entender esse negócio da gordura, não é? Por que gastar dinheiro? Isaías 55:2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e coma o que é bom, e a alma de você se deliciará com a gordura, com a profusão da alegria espiritual. Deixa eu te dar um exemplo. Eu poderia dizer a você, tudo bem, eu tenho este conjunto de ensinamentos lá fora que tem CDs, DVDs e o livro, uma pasta de trabalho e sabe, por $45. Alguns de vocês imediatamente pensariam, eu não posso gastar $45 com isso? E ainda assim você vai almoçar e pede um hambúrguer gorduroso com queijo nele todinho e um milkshake de chocolate e come isso tudo. E então você sai e compra um par de brincos ou uma chave de fenda ou o que for que realmente não precisa. Sabe, nós não gastamos o nosso dinheiro, mas nós não queremos gastá-lo por vezes com coisas que realmente vão fazer uma grande diferença em nossas vidas. Sim, eu acho que vou bater os calcanhares também. Quer dizer, não é verdade? Nosso tempo, o que nós fazemos com o nosso tempo? Nós desperdiçamos o nosso tempo. E se nós apenas o colocássemos em algo que desse um pouco mais de fruto, fazer as coisas por si mesmo, cuidar-se, comemorar sua vida, mas também certificar-se de que você faz coisas para as outras pessoas, porque o que acontece? Quando você faz outras pessoas felizes, você tem uma alma gorda. Você realmente tem algo que acontece no seu interior quando você abençoa outras pessoas. Isto lhe dá uma alma gorda. E mesmo que isso as abençoe, para ser honesta, isto faz algo espiritual dentro de você que você realmente não consegue total e completamente entender. Pessoas egoístas têm almas magras. Isaías 10:27. Você vai adorar isso. Coloque isso. Isto é sobre a unção. Como a unção quebra todo jugo. Mas sabe, a amplificada chama de unção de gordura. Naquele dia o fardo dos assírios será tirado de seus ombros e o jugo deles será quebrado de seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito, aqui diz, gordos. Algumas traduções dizem por causa da unção. Assim nós dizemos às pessoas o tempo todo. Enquanto você está aqui nesta noite, nesta atmosfera ungida, jugos de escravidão são quebrados de você. Aqui diz, jugos são destruídos por causa da gordura. Gordura das almas, sabe o que eu quero dizer? Devemos ter almas tão gordas que então o diabo não terá correntes que consigam prendê-las. Ele nem sequer terá uma que possa colocar em torno de nós, porque nossas almas são gordas. E nós, sabe o quê? Se você tem todos os tipos de correntes em sua vida, continue deixando sua alma ficar mais gorda, mais gorda, mais gorda, mais gorda, com a palavra de Deus, a presença dele, fazendo as coisas que Deus quer que você faça, e você não vai ter que lutar com essas amarras. Em breve, elas apenas... E tudo vai sumir, porque o diabo não consegue prender você. Pai, obrigada pela palavra esta manhã. Agradeço-lhe, Pai, por me permitir compartilhar esta palavra hoje, que vai realmente ajudar as pessoas a aprender melhor, a serem guiadas pelo Espírito. No nome de Jesus. Amém. O que é uma inspiração? É um lembrete gentil. É como você aprende a ouvir de Deus.
Você aprende a ser sensível para o que está acontecendo em sua vida interior, e se você não tem paz sobre algo, isso é um sinal imediato de que você precisa recuar, esperar ou precisa obter mais informações de Deus. Ou se alguma coisa não se encaixa. Quantos de vocês aqui já vestiram uma roupa que era muito apertada? Ok, isso é ruim, mas eu vou te dizer o que eu realmente odeio. É um jeans com a perna torta. Você já vestiu um jeans em que a costura era torta e, quero dizer, o dia todo você fica... Não posso esperar para chegar a algum lugar e tirar isso aqui. Ai. Eu digo que é interessante para mim porque quanto mais velha eu fico, menos disposta eu estou a usar qualquer coisa desconfortável. Eu acho que há uma correlação aqui. É que quanto mais você amadurece em Deus, menos você está disposto a continuar fazendo as coisas que fazem você se sentir desconfortável no espírito, porque você sabe que isso não vale a pena. Vamos lá, louve ao Senhor. Eu prefiro ter um grupo inteiro de pessoas ficando com raiva de mim, porque eu digo não a elas, se isso significar que eu estou dizendo sim a Deus, eu tenho paz, eu estou confortável. Porque, sabe, goste ou não, eu não pretendo ser mal ou rude sobre isso, mas na maioria das vezes, quando as pessoas querem que façamos algo, é para o benefício delas. E elas nunca estão realmente preocupadas a respeito de você. Mas Deus se preocupa com você. Eu tenho tantas pessoas que ouvem de Deus sobre o que eu deveria fazer. Oi, irmã, Deus nos disse que você deveria vir fazer a nossa conferência. Eu digo, bem, ele precisa falar para mim porque ele não me disse nada. Eu ouvi que eu deveria fazer o meu negócio, fazer o que ele me chamou para fazer, pelo que eu sou responsável, e então ter uma vida sã, se eu posso descansar e viver muito tempo. Isso é o que ele me disse. Bem, nós sabemos que ouvimos de Deus, mas veja, isso costumava pressionar-me, porque eu costumava pensar, bem, se Deus falou com elas ouviram. E se elas ouviram de Deus, eu não quero falar com Deus. Quer saber? Deus raramente diz a outra pessoa o que é para você fazer. Você pode me dizer o que fazer? Não, por favor, não me pergunte o que você deveria fazer, porque eu estou tentando descobrir o que eu devo fazer. Isso é um desequilíbrio, claro. Nós aconselhamos as pessoas com o que fazemos, damos uma palavra de sabedoria ou de direção, mas quando se chega até coisas pessoais em sua vida, como que me perguntaram outro dia sobre o seu chamado, sua vida, coisas diferentes que estavam acontecendo, coisas que achavam que estavam ouvindo de Deus. Eu tinha conhecido a pessoa há 5 minutos. Eu disse, eu estaria cometendo uma injustiça tentando responder, porque eu nem sequer sei o suficiente sobre você para poder entrar nisso. Sabe, estes são os momentos em que temos de aprender a ser guiados pelo Espírito Santo por nós mesmos. E quer saber? Na maioria das vezes, a única maneira pela qual você aprende a fazer o que é certo é cometendo alguns erros. Amém? Tudo bem. Agora, cabeças gordas e almas magras. Um professor em uma das maiores faculdades da América perguntou por que os estudantes se aglomeravam em uma sala para ouvir um homem maravilhoso de Deus chamado Ravi Zacarias. Eu conheço esta história porque ele recentemente esteve no meu programa de TV e ele disse que foi esta faculdade, uma das grandes faculdades Ivy College. Ele faz um evento às noites ensinando por que Jesus, por que precisamos de Jesus. E aquele lugar estava repleto por pessoas da faculdade. Eles não conseguiam entrar, estavam nos corredores tentando chegar perto para ouvir. E um dos professores que estava lá perguntou ao Dr. Zacarias, por que nós temos dificuldade para fazer esses jovens se interessarem por qualquer tipo de coisa? E por que eles se amontoam aqui para ouvi-lo falar sobre por que Jesus? E isso foi o que ele respondeu, e eu achei fenomenal. Bem, talvez você encha suas mentes, mas deixe suas almas vazias. Um cabeça gorda é considerado alguém que tem ou pensa que tem muito conhecimento, e isso torna-se um motivo de orgulho para eles. E muitas vezes os faz pensar que são superiores a outras pessoas. E o orgulho espiritual é o pior tipo de orgulho que nós podemos ter. Bem, eu conheço
Eu compreendo este livro e não tente me dizer qualquer coisa sobre ele. Esta é uma péssima atitude. Sempre que nós pensamos que não há mais nada para aprender e nós não precisamos nunca prestar atenção ao que alguém tem a dizer, que nós sabemos tudo, não há pessoa mais perigosa do que a sabe tudo. Alguém que pensa que ela sabe tudo, nunca está errada, não consegue dizer eu estava errado, não consegue ouvir, eles não conseguem ser humildes. Isso não é apenas um problema, é um perigoso problema. Você está se colocando numa posição de não aprender mais nada e, se o fizer, é um lugar muito perigoso para se estar. Amém? O conhecimento deve ser procurado, mas que tipo de conhecimento nós devemos buscar? Em Efésios 1, versos 17 a 19, eu só vou citá-las para você em vez de passarmos por todos eles. Paulo orou pela igreja. Eu amo isso. Eu fiz uma série de ensinamentos sobre o assunto e ele disse... Ele orou por 3 coisas específicas. Ele disse, eu oro para que você tenha a sabedoria e a revelação de que você pode conhecer Deus. Se você quiser saber algo, conheça a Deus. A Deus. Não apenas sobre Deus, conheça a Deus. Conheça-o pessoalmente. E ele disse, eu oro para que você saiba seu chamado e a herança que você tem em Jesus Cristo. Pensei nisso nesta manhã. Herança significa que algo apenas é dado a você, é transmitido a você. Será que nós temos alguma ideia do que temos pela graça merecida e favor de Deus? Nossos pecados perdoados, vamos viver eternamente, temos justiça com Deus, temos paz, temos alegria, temos o Espírito Santo vivendo no nosso interior, nos conduzindo e nos guiando. Eu posso continuar. E Paulo disse, você precisa conhecer a sua herança. Você pode ter todo tipo de conhecimento na cabeça, mas se você não conhece a Deus e não sabe quem você é em Cristo, você ainda pode ser uma pessoa brilhante e infeliz. Amém? Todo mundo quer uma grande educação e eu acho que educação é ótimo. Você pode ter o quanto você quiser dela, mas nunca a deixe ser um motivo de orgulho em sua vida, em que você começa a pensar que porque você sabe isso, sabe aquilo, tem 2 ou 3 graus a mais e sabe blá, 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 e você sabe mais que todos os outros, isso coloca uma posição de você não ter que ouvir mais ninguém. Na verdade, quanto mais você sabe aqui, se é o verdadeiro conhecimento, mais humilde você vai ficar. Então, a terceira coisa que ele diz que devemos saber é conhecer o poder que está disponível para nós como crentes em Jesus Cristo. Portanto, há coisas que nós queremos saber. Há muitas coisas que queremos saber. Eu gosto de aprender coisas novas. Eu gosto de assistir documentários e programas que me ensinam algumas coisas. Eu gosto de assistir documentários sobre o reino animal, porque eu fico tão impressionada com a forma como Deus colocou tudo isso junto, todas as coisas diferentes que Ele fez. Algo em nós que quer crescer e quer aprender, mas precisamos ter certeza de que estamos aprendendo algo que realmente vai nos ajudar a longo prazo e nos fazer bem. A 1 Coríntios 8, 1 e 2. Nós temos que depender sempre da unção de Deus, ao invés de depender do que nós sabemos. Eu sei como pregar, eu venho fazendo isso há 35 anos, mas eu dependo da unção de Deus, porque não importa o que eu saiba, se Ele não está comigo, o que eu sei não vai fazer qualquer sentido. 1 Coríntios 8, 1 e 2, agora eles estavam falando sobre um assunto específico, o qual eles discutiam muito nos dias de Paulo, que era poder comer carne oferecida aos ídolos, ou se não deveriam comer carne oferecida aos ídolos. Paulo disse, bem, se você tem fé, então sabe que o ídolo não é nada, só um pedaço mudo de madeira. Assim, portanto, qualquer alimento oferecido para esse ídolo não poderia ser maculado. No entanto, ele disse, se você não tem a fé para isso, então apenas não coma, porque é melhor que você mantenha uma consciência limpa do que fazer algo que vai fazer você se sentir culpado. Então, eles estão discutindo, tendo as conversas sobre isso, e Paulo disse com respeito aos alimentos oferecidos aos ídolos, relativamente a essas questões, nós sabemos que todos nós temos conhecimento. E sabe, o conhecimento leva as pessoas a se ensoberbecerem. Quantos sabem o que é ensoberbecer? Eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você. Não tente me dizer alguma coisa. Se você não está fazendo do meu jeito, então você está fazendo errado. Isso deixa-os cheios de altivez e de orgulho. Mas o amor
afeição e boa vontade, benevolência, edifica e acumula-se e encoraja a crescer a sua estatura perfeita. Agora veja o verso 2. Se alguém pensa que conhece e compreende alguma coisa das coisas divinas sem amor, ainda não percebe e reconhece, compreende fortemente e claramente como deveria. O que Paulo está dizendo, não importa o quanto você acha que sabe, agora isso é bom, não queira perder. Não importa o quanto pensamos que sabemos, estou falando com todas as pessoas assistindo pela TV, eu não estou falando apenas para as pessoas aqui. Não importa o quanto você acha que sabe. Estou falando com você, não importa o quanto você acha que sabe. Nós gostamos de dizer às pessoas o que sabemos. Eu acho, eu penso, eu acho. Na metade do tempo que as pessoas falam, queremos que se calem para dizer o que nós pensamos. Deixe-me dizer o que eu sei. Eu acho, eu penso, eu acho. Então não importa o que você acha que sabe, você está pronto? Se você não estiver andando em amor, então a Bíblia diz que você não sabe nada. Eu amo isso. Eu amo. Portanto, obtenha todo o conhecimento que você quiser, mas tenha certeza sempre de depender de Deus. Nós temos muitos funcionários no Ministério Joyce Meyer. Eles são educados e espertos. Todas essas coisas de computador de hoje, a tecnologia absolutamente me surpreende. Eu não sei o que faríamos se não tivéssemos um departamento de TI para chamar quando tudo falha e cai, sabe, gente? E precisamos de pessoas assim, de profissionais. Mas sabe o quê? Falei com toda a nossa equipe sobre isso. Eu não quero que eles dependam da tecnologia somente. Eu quero que eles dependam da unção do Espírito Santo para ajudá-los a saber como trabalhar com a tecnologia. E sabe, temos um lugar bonito agora, você sabe, esta é a Igreja Lakewood, é bonita por si só, mas quando saímos na estrada podemos transformar uma arena simples, não tão agradável de se ver. Temos um belo lugar, porque temos um belo conjunto de belas luzes, temos tudo, temos máquinas de fumaça, temos tudo. Nós temos luzes piscando, luzes coloridas piscando. E sabe, isso é muito bom. Temos uma grande revista, temos um maravilhoso website, nós temos maravilhosos programas de TV. Mas quer saber? Se não temos a unção de Deus, tudo isso não vale nada. Isso não significa que não é bom fazer isso. Queremos nos apresentar de uma forma que vai fazer o mundo dar uma olhada para nós. E então eu não acho que queremos depender de apenas, bem, eu sou ungida e não importa como tudo vai aparecer. Não, eu não concordo com isso. Mas o que estou dizendo é que nós não podemos depender disso. Quer saber como comecei? Meu primeiro programa de TV que foi gravado, você ia rir muito se você pudesse vê-lo agora. Sabe qual era o nosso cenário? Era uma cortina de chuveiro azul. Nós tínhamos uma câmera, e hoje não tem ideia de quantas câmeras temos aqui. Nós temos sobre todos os postes, balançando e penduradas por todo lado. Tínhamos uma câmera, e estávamos em um quarto que tinha um teto muito baixo, e alguns forros estavam caindo do teto. E nós tínhamos este poste de arame, e tinha essa cortina azul pendurada na parte de trás dele, e era uma cortina de 2 peças, dividida ao meio. E por isso tivemos que colocar um clipe ou algo assim para fechá-la. E eu ainda me lembro o que eu estava ensinando. E quando estivemos na televisão, esse foi um dos primeiros programas, e você sabe, tivemos 125 telefonemas naquele dia. Eu pensei que eu tinha morrido e ido para o céu. E eu não estava preocupada com luz e cenário, qualquer outra coisa. Eu só sabia que Deus tinha me ungido, que Ele tinha chamado a mim, e nós pregaríamos para as pessoas em todo o mundo pela TV. Então agora olhe para mim, porque eu quero ajudá-lo. Não importa o que você não tem. Não importa o que você não tem, se você tem Deus, você tem mais do que o suficiente. Isso é tão... E Deus quer que você acredite. E quando você acreditar nisso, você dará um passo para as coisas. E não vai ficar sempre com medo de cometer algum erro. Deixa-me dizer algo. Você pode muito bem acabar com essa coisa.
Ocupado? Sim, Deus, é Joyce novamente, sabe? Eu tentei aquelas coisas que você me falou, mas apenas, sabe? As coisas não deram muito certo, eu saí, tentei fazer algumas coisas, rapaz, não era coisa certa. Acontece com todo mundo? Não, menos com você. Sim, eu sei que você não comete erros. Então... ok, então parte do que fiz está certo, hein? Eu meio que pus a minha cabeça no meio, né? Ok. Você quer que eu tente de novo, mas desta vez mantendo a cabeça fora. Você tem que ir agora, eu sei que você... Ok, tchau. Vamos, alguém sabe do que eu estou falando? Não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5 a 7. Eu amo isso. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mas a primeira linha do verso 7 é a minha favorita. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Quer saber, se pensamos que já sabemos tudo, não vamos pedir a Deus qualquer coisa. Não vamos ter cabeças gordas e almas magras. Deus quer que você tenha uma alma gorda. Eu tenho as escrituras e mais escrituras e mais escrituras que falam sobre como é maravilhoso ter uma alma gorda. Vamos lá, fique comigo aqui alguns minutos. Salmo 106, 9. Repreendeu o mar vermelho e este então secou. E ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. E ele os salvou das mãos daqueles que os odiavam e das mãos dos seus inimigos egípcios e os resgatou. E as águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu, o que é uma grande vitória. Então creram nas suas promessas, confiando, apoiando-se nelas e cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito. Quantas vezes fazemos isso? E eles não se lembraram e não esperaram para saber o seu plano desenvolver sobre eles. E quando não esperamos os planos de Deus se desenvolverem sobre nós, entramos no que falei ontem à noite, fazendo as obras da carne, em vez de trabalhar as obras de Deus. Não esperamos para ver o que Deus disse e depois fazer o que Ele diz. Fazemos nossas obras esperando que Deus as abençoe e faça funcionar. Mas eles foram dominados pela gula no deserto e tentaram pôr Deus à prova com seus desejos insistentes no deserto. Eu amo isso. E ele deu a eles o que eles pediram, mas diz que ele fez definhar as suas almas. Eles não tinham uma alma gorda, tinham almas magras. E por quê? Porque eles pensavam que eles queriam alguma coisa. E insistiram, até que Deus finalmente deu a eles. E depois que eles tiveram, eles perceberam que aquilo não era o que eles queriam. Será que alguém aqui já tentou e forçou e também manipulou e também manipulou até que você conseguiu o que queria? De maneira carnal? Não foi Deus que lhe deu, você conseguiu o que queria. E depois que você conseguiu isso, você pensou, cara, eu devia ter ouvido Deus. Então, com que você ficou? Não tentando ser rude, mas você teve uma cabeça gorda e uma alma magra. Você achava que sabia o que era certo. Não deu ouvidos a Deus. E quando eu digo você, eu fiz o mesmo. Nós pensamos que estamos ouvindo Deus. Por quê? Porque queremos. Mas você sabe o que o Salmos 17:15 diz? Vamos colocá-lo na tela. Ele é tão bonito. Eu amo essa escritura. Salmos capítulo 17, verso 15. E quanto a mim, verei a tua face, feita a justiça, retidão, justiça e adequação a você, e eu ficarei plenamente satisfeito ao despertar para me encontrar e ver a tua face e ter doce comunhão contigo. Sabe o que acontece quando você tem uma alma gorda? Você fica satisfeito, fica contente. E é por causa do que você tem dentro, não é por causa do que você faz ou tem no natural, é porque você tem o que você precisa por dentro. Você tem uma alma gorda. Na verdade, eu vou ler apenas algumas escrituras no Salmo 63:5. A minha alma ficará satisfeita
como de rico banquete, com os meus lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Sabe, quando uma pessoa tem uma alma gorda, você pode ouvi-la saindo da sua boca, porque não murmura e reclama o tempo todo. Eu não gosto disso. Sabe, eu passei por períodos de tempo em minha vida onde não importava o que estava acontecendo, não estava satisfeita. Longos períodos de tempo. Longos períodos de tempo. Quando Dave e eu nos casamos, eu tinha um trabalho, não estava feliz. Eu pensei, se eu simplesmente não tivesse que trabalhar, então parei de trabalhar. Então eu voltei a trabalhar, fiquei entediada, fui trabalhar de novo e não funcionou. Sabe qual era o ponto de partida? Nada ia me satisfazer, porque eu não tinha uma alma gorda. Você ainda está tentando entender esse negócio da gordura, não é? Por que gastar dinheiro? Isaías 55:2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e coma o que é bom, e a alma de você se deliciará com a gordura, com a profusão da alegria espiritual. Deixa eu te dar um exemplo. Eu poderia dizer a você, tudo bem, eu tenho este conjunto de ensinamentos lá fora que tem CDs, DVDs e o livro, uma pasta de trabalho e sabe, por $45. Alguns de vocês imediatamente pensariam, eu não posso gastar $45 com isso? E ainda assim você vai almoçar e pede um hambúrguer gorduroso com queijo nele todinho e um milkshake de chocolate e come isso tudo. E então você sai e compra um par de brincos ou uma chave de fenda ou o que for que realmente não precisa. Sabe, nós não gastamos o nosso dinheiro, mas nós não queremos gastá-lo por vezes com coisas que realmente vão fazer uma grande diferença em nossas vidas. Sim, eu acho que vou bater os calcanhares também. Quer dizer, não é verdade? Nosso tempo, o que nós fazemos com o nosso tempo? Nós desperdiçamos o nosso tempo. E se nós apenas o colocássemos em algo que desse um pouco mais de fruto? Fazer as coisas por si mesmo, cuidar-se, comemorar sua vida, mas também certificar-se de que você faz coisas para as outras pessoas, porque o que acontece? Quando você faz outras pessoas felizes, você tem uma alma gorda. Você realmente tem algo que acontece no seu interior quando você abençoa outras pessoas. Isto lhe dá uma alma gorda. E mesmo que isso as abençoe, para ser honesta, isto faz algo espiritual dentro de você que você realmente não consegue total e completamente entender. Pessoas egoístas têm almas magras. Isaías 10:27. Você vai adorar isso. Coloque isso. Isto é sobre a unção. Como a unção quebra todo jugo. Mas sabe, a amplificada chama de unção de gordura. Naquele dia o fardo dos assírios será tirado de seus ombros e o jugo deles será quebrado de seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito, aqui diz, gordos. Algumas traduções dizem por causa da unção. Assim nós dizemos às pessoas o tempo todo. Enquanto você está aqui nesta noite, nesta atmosfera ungida, jugos de escravidão são quebrados de você. Aqui diz, jugos são destruídos por causa da gordura. Gordura das almas, sabe o que eu quero dizer? Devemos ter almas tão gordas que então o diabo não terá correntes que consigam prendê-las. Ele nem sequer terá uma que possa colocar em torno de nós, porque nossas almas são gordas. E nós, sabe o quê? Se você tem todos os tipos de correntes em sua vida, continue deixando sua alma ficar mais gorda, mais gorda, mais gorda, mais gorda, com a palavra de Deus, a presença dele, fazendo as coisas que Deus quer que você faça, e você não vai ter que lutar com essas amarras. Em breve, elas apenas... E tudo vai sumir, porque o diabo não consegue prender você.
Coloque isso. Isto é sobre a unção. Como a unção quebra todo jugo, mas sabe, a amplificada chama de unção de gordura. Naquele dia o fardo dos assírios será tirado de seus ombros e o jugo deles será quebrado de seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito, aqui diz, gordos. Algumas traduções dizem por causa da unção. Assim nós dizemos às pessoas o tempo todo. Enquanto você está aqui nesta noite, nesta atmosfera ungida, jugos de escravidão são quebrados de você. Aqui diz, jugos são destruídos por causa da gordura. Gordura das almas. Sabe o que eu quero dizer? Devemos ter almas tão gordas que então o diabo não terá correntes que consigam prendê-las. Ele nem sequer terá uma que possa colocar em torno de nós, porque nossas almas são gordas. E nós, sabe o quê? Se você tem todos os tipos de correntes em sua vida, continue deixando sua alma ficar mais gorda, mais gorda, mais gorda, mais gorda, com a palavra de Deus, a presença dele, fazendo as coisas que Deus quer que você faça, e você não vai ter que lutar com essas amarras. Em breve, elas apenas... E tudo vai sumir, porque o diabo não consegue prender você.